segue aqui no TJ Aparecida falando, né? As eleições de 2026 já começaram nos bastidores, com muita movimentação, troca de alianças e sinais claros de que o tabuleiro político está longe de estar definido. A mudança de partido, inclusive de Ronaldo Caiado, os apoios que começam a se desenhar, como o de Flávio Bolsonaro, e também a possibilidade de reeleição do presidente Lula, mostram que a corrida eleitoral promete ser marcada por disputas internas. Para entender o cenário, os impactos dessas decisões e o que o eleitor pode esperar daqui para frente, a gente conversa agora com o Fábio Zambelli, que é diretor de Public Affairs do Grupo Impress e analista político. Oi, Zambelli, boa tarde para você, bem-vindo aqui no TJ. Boa tarde, Rayane, boa tarde, Letícia, muito obrigado pelo convite. Zambelli, para começar, né, a gente olhando hoje o cenário de 2026, dá para dizer que a corrida eleitoral já começou? O que mais chama a sua atenção nesse momento inicial? No Brasil, segundo a legislação, né, eleitoral, a eleição começa para valer somente depois das convenções, que começam ali no mês de julho. Mas, extraoficialmente, as campanhas já estão rolando, e, sobretudo, no país, depois das eleições municipais de 2024, o processo eleitoral para a sucessão nacional e estadual já começou. Então, nesse início de ano, nós temos alguns marcos importantes, né? Nesse momento, os partidos estão se articulando para construir alianças, como você mencionou, e a partir do final do mês de março, início do mês de abril, tem as primeiras datas mais importantes do calendário eleitoral, que é o período em que os governadores que quiserem concorrer a algum cargo, seja Senado, seja Presidência da República, precisam renunciar aos seus mandatos e se desincompatibilizar das suas funções. Então, ali, a partir do início de abril, com essas decisões tomadas pelos governadores que pretendem se lançar nas disputas nacionais ou mesmo nesses cargos, né, de senador, que são 2 vagas de Senado por cada estado, nós teremos um segundo movimento aí nessa pré-campanha, que é a construção das articulações entre os partidos políticos para a formalização de alianças, que, repito, é um processo que vai amadurecendo ali até o mês de junho e julho, quando começa oficialmente o período aberto pela Justiça para as convenções. E depois das convenções, tem o registro oficial das candidaturas. Então, a partir de meados de agosto, é que nós teremos efetivamente todos os candidatos a todas as funções públicas, presidente, senador, deputado federal e deputado estadual, para que o eleitor comece a fazer aí a sua prospecção, né, o seu trabalho de estudo, de avaliação de propostas, de projetos para a eleição. Fábio, muito boa tarde. A gente recentemente já teve algumas alterações, né, alguns movimentos que já indicam algumas coisas. A mudança, por exemplo, de partido do Ronaldo Caiado, que trocou a União Brasil pelo PSD, mexe com esse tabuleiro. É um movimento mais estratégico, ideológico ou é claramente eleitoral, na sua opinião? O caso do governador Caiado é muito pontual, porque ele não esconde o desejo de concorrer à presidência, já foi candidato, né, a presidente, então ele gostaria de voltar a disputar a presidência depois de 89, a primeira eleição direta presidencial da qual ele participou naquela ocasião. Como ele recebeu uma sinalização do seu antigo partido, União Brasil, de que ele não teria a legenda para concorrer ao Palácio do Planalto este ano, ele buscou uma nova tentativa. A ida dele para o PSD é mais uma tentativa do governador Caiado de construir uma candidatura presidencial, mesmo que ele não tenha ainda a garantia de que será candidato, pois o PSD já tem outros 2 pré-candidatos ali, digamos, na fila para essa vaga da disputa presidencial, que são os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Mas se ele tinha uma certeza de que pela União Brasil ele não seria candidato, ele trocou a certeza pela dúvida, né? Dentro do PSD, ele tem alguma chance de disputar essa indicação, um processo que, acredito, não se resolverá rapidamente. Inicia-se aí no mês de abril, depois que ele deve renunciar ao seu cargo no governo de Goiás, junto com o governador Ratinho Júnior e também o governador Eduardo Leite, e aí esse processo de escolha de um candidato do PSD também acredito que deve se arrastar ali até a metade do ano, pelo menos. Zambelli, a gente continua falando dessas movimentações, né? Esse possível apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Flávio Bolsonaro, não tende a dividir ainda mais a direita nesse momento? Não, acho que pelo contrário, né? Dividiria a direita se o governador Tarcísio sinalizasse que não iria apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro.
como ele tem demonstrado lealdade ao ex-presidente Bolsonaro e a escolha do candidato do filho para disputar a presidência foi do ex-presidente, né, Bolsonaro, ele demonstrou ali, aparentemente, inicialmente, algum tipo de desconforto com essa escolha, mas como uma figura política muito leal ao ex-presidente, preferiu fazer uma composição e fazer acenos ao ex-presidente Bolsonaro e ao grupo político do ex-presidente e, sobretudo, ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, que aparentemente está consolidado como nome da direita para a eleição presidencial. Então, essa composição do governador Tarcísio, que é visto como uma figura mais moderada do campo da direita, com a candidatura do Flávio Bolsonaro, que vai representar aquela direita mais ideológica, uma parte importante também daquela ala mais radical da direita, acho que, pelo contrário, acaba produzindo uma convergência, uma unidade desse bloco, e aí, aparentemente, segundo as primeiras pesquisas do ano, é um bloco hoje muito sólido, com uma intenção de voto muito alta em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro. E, Fábio, pensando aí na reeleição, né, do presidente Lula, quais são os principais pontos positivos, na sua opinião, que ele tem aí para essa reeleição e os principais desafios também agora para 2026, para essa próxima eleição? O governo vai trabalhar, obviamente, a sua agenda positiva, né? O governo foi, até o momento, um governo que se voltou muito para tomar medidas para a população de menor renda, população mais carente. Esse ano tem uma grande aposta do governo Lula, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que já começou a vigorar, né? Não à toa, os principais ministros do governo, na última semana, vieram a público para gravar vídeos, para fazer manifestações públicas, lembrando o eleitor de que nesse primeiro olerite já do ano de 2026 já tem ali a sinalização de menos oneração nessa folha de pagamento, ou seja, mais dinheiro no bolso desse trabalhador que ganha até R$5.000. Isso claramente está sendo trabalhado como uma conquista política do presidente Lula. Outras medidas também de caráter de alcance popular estão sendo adotadas, distribuição do gás do povo, o programa Pé de Meia, que é voltado para a educação, e outras medidas que devem sair no transcorrer do ano. Claramente, a economia está num momento de aparente estabilidade, né? Nós temos a inflação de alimentos controlada, que era a principal preocupação do governo, e isso também é um ativo do presidente Lula. A principal dificuldade do presidente é que ele tem uma rejeição muito alta e muito sólida. É muito difícil para o governo melhorar os indicadores de aprovação popular do presidente no ano eleitoral. Ele vai precisar de uma série de medidas e de uma conversão também de narrativas. Vai precisar construir um discurso para a sua base social, que historicamente foi sempre muito ligada aos programas sociais de transferência de renda, que parecem não fazer hoje mais o mesmo efeito político. Esses eleitores que sempre votaram em Lula, sempre votaram no campo da esquerda, em razão, sobretudo, das medidas de alcance social, principalmente os programas de transferência de renda, como Bolsa Família e congêneres, e parecem hoje flertando com outras possibilidades políticas, e o presidente Lula também convive com uma espécie de fadiga de material, um cansaço, um certo desgaste na sua imagem pessoal, que coloca um limitador no seu crescimento em termos de eleição, em termos de potencial de voto. Então, o presidente Lula ele parte sempre de um potencial de votos muito alto, um piso muito alto, mas ele também tem um teto de crescimento. E o Brasil, as eleições são disputadas muito mais pela rejeição do que pela aprovação, né? O segundo turno no Brasil costuma ser uma competição de rejeição. Então, o presidente Lula precisa trabalhar durante o ano para diminuir a sua rejeição, que hoje é de 50% a 52%. Zambelli, antes da gente finalizar, né, para o eleitor de casa que está acompanhando tudo isso, ainda um pouco confuso, esse cenário eleitoral de 2026, o que dá para esperar, né? Mais alianças inesperadas, disputas internas ou até uma campanha mais acirrada nesse ano? Eu vejo o espaço para alianças também está bastante restrito, Rayane. A gente já viu os primeiros movimentos do ano, já definindo muito bem os blocos, né, os blocos político-partidários, como eles vão estar desenhados. Nós teremos o bloco do presidente Lula, com os mesmos partidos, basicamente, que o apoiaram em 2022, um bloco de candidaturas à direita, apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro, possivelmente uma candidatura de intermediária, de terceira via, que seria liderada pelo PSD, de Gilberto Kassab, que pode ser a candidatura de Ratinho, de Ronaldo Caiado ou Eduardo Leite, mas é uma candidatura com dificuldade de engrenar, de conquistar
uma fatia expressiva do eleitorado. Então, tudo indica que a gente vai ter uma eleição muito polarizada e muito concentrada numa disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. São dois candidatos que eles largam com potenciais de votos muito altos, eles já começam com mais de 30 pontos, os dois candidatos, nas pesquisas e das intenções de voto. Eles tendem a manter, porque são blocos muito sólidos, né? Tanto o bloco que apoia o presidente como o bloco que apoia a família Bolsonaro são blocos estruturados e consolidados em várias camadas do eleitorado. Então, eles devem disputar o protagonismo nessa eleição até o segundo turno. E no segundo turno, tudo indica que será uma eleição decidida de novo, na margem de erro, algo em torno de 2 a 3 pontos percentuais de vantagem para quem for o vencedor. E numa eleição muito apertada, com essa característica de disputa tensa, complexa do ponto de vista da formação da opinião do eleitor, a gente pode imaginar uma temperatura muito elevada no embate político, né? Será certamente uma campanha muito acirrada, com os ânimos muito acirrados e com o debate fluindo com muita velocidade no ambiente digital. A gente pode ter ali um candidato vencendo ou perdendo a eleição por conta de uma escorregada ou de um deslize que aconteça na reta final de campanha, sobretudo nessa arena digital que é muito forte hoje para a formação da opinião do eleitor. Então, eu diria que a gente pode esperar, sim, uma disputa muito agressiva, eu diria, muito virulenta, semelhante ao que aconteceu em 2022. Com certeza, né, Fábio? Muita coisa ainda pode mudar até abril, depois agosto também. A gente segue acompanhando e, claro, você já fica convidado para uma próxima vir falar sobre isso com a gente também. Muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa tarde.